Sem saber do que se trata, né? Embora nós tenhamos poucas pessoas hoje, espero que entrem mais, mas já são 4 horas e 7 minutos, né? Então, assim, nós temos feito por um convênio entre o Ministério da Saúde e o grupo de trabalho que fez o Manual de Recomendações de Assistência Gestante Puérpera com Covid, essas sessões tira-dúvidas. Na verdade, essas chamadas sessões tira-dúvidas têm o intuito realmente de fazer o manual ser conhecido, de melhorar um pouco a assistência à gestante com Covid, mas fundamentalmente de diminuir a incidência de morte materna e da morbidade materna e neonatal, né? Então, assim, todos os dias, das 11 ao meio-dia e meio, mais ou menos, e das 4 até as 5, 5 e pouco, nós discutimos um caso, cada dia tem 2 docentes, que hoje somos 2 docentes da Escola Paulista de Medicina, por acaso, porque era para ser um outro docente, mas eu precisei trocar porque terça-feira eu estava numa tese, e então hoje sou eu que sou professora titular aqui do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, e a professora Evelyn Trainá, que é docente também daqui. Eu vi que é um caso que tem uma suspeita de insuficiência isquio-cervical, né? Então, é um caso muito bom, porque eu e a Evelyn somos as docentes, né, que comandamos o grupo de a perda gestacional recorrente, de insuficiência isquio-cervical, né? Lógico que eu mando mais, porque eu sou um pouco mais experiente, entre aspas. Então, acho que vai ser um caso muito bom, porque a gente vai estar podendo conversar um pouquinho. Então, Thaís e Carline, por favor, fiquem à vontade, podem, não sei se a Evelyn quer falar alguma coisa, mas eu vi que ela estava ocupada porque tocou o telefone dela, ela pode se apresentar depois, então pode começar. Thaís, por favor. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Coutinho, eu atualmente estou atuando na estratégia de saúde da família, juntamente com a enfermeira Kaline, e nós desenvolvemos o trabalho realmente de atenção básica, então tratamos de todos os pacientes, especialmente nesse momento, para esse caso clínico, a gestante. Em Macapá, felizmente, pelo menos no nosso atendimento, não observamos tantos casos de Covid associados à gestante. Isso na nossa equipe saúde da família. Não digo respeito ao estado do Amapá. E esse caso específico foi um caso que nos intrigou muito por causa dessas perdas gestacionais recorrentes, inclusive essa interrogação aí sobre incompetência, ela também cabe nesse momento para essa paciente. E basicamente é isso. O nosso atendimento é priorizado agora na questão do Covid para esses pacientes que têm uma chance maior de complicar em decorrência da doença, especialmente para esses grupos de gestantes. Kaline? Oi. Estão me ouvindo? A minha internet não está muito boa, está travando. Já estou há alguns dias com um problema na internet, não é de agora não. Boa tarde, eu sou a enfermeira Kaline Almeida, sou formada pela Universidade Federal aqui do estado do Amapá. Tenho pós-graduação já desde 2017 específica para a saúde da família, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. A APS é uma paixão. E concluí recentemente agora, no mês de maio, né, mês passado, a especialização em obstetrícia. E nós temos essa paciente, né, que já vem tentando há algum tempo ser mãe e tem esse histórico de perdas. E esse ano, depois de um período, né, tentando novamente engravidar, ela foi acometida pela Covid.
E foi, assim, o primeiro caso que nós tivemos, né, na nossa área de cobertura da saúde da família, aqui no município de Macapá. Primeiro caso que nós tivemos na área de gestantes, tá? Já tivemos outros casos, mas não gestantes. E nós recebemos esse convite da participação dessa discussão do enfermeiro Wesley. Obrigada pela lembrança. Eu já havia comentado com ele o caso, né, um pouco sobre o caso. Nós fizemos um slide bem reduzido assim com relação às informações mais importantes do pré-natal, porque foi uma perda recente e ela iniciou o pré-natal antes de 12 semanas e nós montamos de acordo com o caso clínico, né, as orientações, a questão da assistência, principalmente referência e contra-referência, que aqui no nosso estado nós temos uma dificuldade, né, com relação à assistência especializada. E principalmente também com relação à contra-referência. Referenciar, nós referenciamos sempre, mas a contra-referência que, às vezes, nós não conseguimos ter o retorno adequado para estar dando o suporte necessário para essa gestante. A doutora Thaís vai iniciar a apresentação. Como eu falei mais cedo, o meu computador está travando e eu estou com problema no PowerPoint. Aí ela vai abrir aí pelo computador dela. Se eu consigo aqui abrir. Deixa eu só tentar abrir agora aqui que eu não estou conseguindo achar. Você quer que eu apresente, Thaís? Agora, tá sumindo aqui. Eu apresento para você. Abrir aí, eu acrescentei umas fotos no final que o Wesley sugeriu, mas aí não tem problema, o assunto principal tá aí. Não estou conseguindo abrir aqui, tá sumindo. Pronto, tá ótimo. Acho que vocês já se apresentaram, né? Então podemos começar aqui. Bom, aqui é um resuminho sobre a nossa área de atuação, que atualmente é na Estratégia Saúde da Família. No bairro Santo Inês, o bairro nosso de cobertura não é área de ponte, aqui em Macapá nós temos bastante, mas no nosso caso não há. Então, acaba que a nossa assistência, ela se facilita muito devido a esse acesso, tanto da nossa equipe com os pacientes, quanto dos pacientes também, ir até o posto e fazer os acompanhamentos. O atendimento pré-natal, como preconiza a atenção básica, é sempre intercalada entre mim, que sou a médica, e a Kaline, que é a enfermeira. Em média, hoje nós temos 22 gestantes, e como a Kaline falou, essa foi a primeira gestante até agora que teve resultado positivo para a COVID, que nós fizemos acompanhamento, que infelizmente evoluiu com essa perda gestacional, que até agora a gente está na investigação, se teve relação ou não. No estado, como a Kaline também disse, nós não temos esse processo de contrarreferência, então os obstetras que fizeram o atendimento desta paciente, eles não mandaram nenhuma contrarreferência para que nós fizéssemos realmente o estudo dela um pouco mais afinco. Ok. Gestante, DMM, 27 anos, de história ginecológica, ela nos relatou uma menarca aos 13 anos, sexarca aos 15, negou DSTs com diagnósticos prévios, menstruação é regular, e o último preventivo, segundo ela, foi realizado em 2020. Ela não trouxe no exame para consulta para confirmação. E, segundo ela, não usava contraceptivo. Teve 3 gestações, sendo 2 partos normais e um aborto. O primeiro aborto, segundo ela, aconteceu com 6 semanas, de acordo com os cálculos feitos por ela mesma, porque não foi feito nenhum exame pré-natal até então. Ela sabia que estava grávida porque fez um teste de farmácia que veio positivo e estava também com uma menstruação atrasada. Então, esse aborto aí foi interrogado pela nossa equipe se realmente ocorreu ou não. A primeira morte neonatal aconteceu em 2015. O RN nasceu de sexo masculino, com menos que 1,9 kg,
A idade gestacional dele foi em média de 32 semanas e 4 dias, com hipótese diagnóstica para esse parto prematuro de amniorrex prematura. O APGA inicial dessa criança foi de 8,9. Ele faleceu 15 dias após o parto e na declaração de óbito veio como causa enterocolite necrotizante, sepsis neonatal, amniorrex prematura e pneumoperitônio. As intercorrências que foram observadas no cartão da gestante na época foi infecção urinária não tratada. E agora, esse último falecimento, que já foi em 2021, que nós vamos relatar o caso daqui a pouquinho. Pode passar. Ela nega comorbidades, de história familiar, apenas o parceiro dela e a avó paterna, a avó do marido, que tem hipertensão. Os tios maternos as tias maternas tiveram gemelares, e ela nega a história na família de doenças hematológicas ou reumatológicas que a gente pudesse ter como indícios para investigação de outras comorbidades que possivelmente poderiam levar a essas perdas gestacionais. O pré-natal dela iniciou com 10 semanas de gestação em um dia, segundo a data da última menstruação, que não era exata. Os serviços que teve acesso inicialmente foi a nutricionista, atendimento médico e atendimento de enfermagem, como todos os inícios de pré-natais que nós fazemos. As consultas até a data do parto prematuro foram 3 no total. As vacinas ela acabou não realizando nesse pré-natal, e ela tinha 2 doses prévias de antitetânica realizadas no pré-natal anterior, que também acabou vindo a falecer o recém-nascido. Inicialmente, ela queixava de dor em baixo ventre e corrimento, sem odor e sem prurido, que já estava há mais ou menos 15 dias. O corrimento foi solicitada a bacterioscopia de secreção vaginal para ela, que não obtivemos o resultado. Ela teve acesso a algumas medicações. Aqui, infelizmente, a nossa atenção básica, esse ano, ela começou a ter uma defasagem no quesito de distribuição de medicamentos, inclusive muitas pacientes que têm casos tanto de corrimento vaginal, com tricomonas ou gardnerella, ou então até mesmo a candidíase, ou infecção urinária, infelizmente, se elas não tiverem condições de comprar a medicação, a nossa atenção básica esse ano não está conseguindo fazer essa disponibilização para todas as pacientes. Então, acaba que nós estamos tendo muitas complicações em relação a essas infecções não tratadas. Exames ela fez particular, porque também estão demorando muito, e a nossa rede está deficitária. Ok. Sobre o caso clínico dela em si. Dia 29/3, ela já estava com idade gestacional de 17 semanas e 5 dias. Ela queixou de sintoma respiratório. Inicialmente, apareceu um quadro de tosse. Depois foi progredindo, associando a febre, constipação nasal, a dispneia, a geusia e a anosmia. Até então, havia uma duração de 5 dias desses sintomas relatados. Ela fez uso por conta própria de paracetamol e soro fisiológico nasal e informou no momento da consulta que o parceiro também estava sintomático, sintomas semelhantes a ela. Ela foi orientada sobre o possível diagnóstico de coronavírus, porém ela não acreditou nesse diagnóstico e aí retardou o acompanhamento por médico especialista para qual ela tinha sido encaminhada. Nós, imediatamente, na verdade, quem falou primeiro com ela foi a Kaline, a encaminhou direto para a maternidade. Aqui nós temos um centro Covid dentro da maternidade específico para esses casos, o que ela retardou aí a consulta e ter o possível diagnóstico. Até que foi, só que o diagnóstico foi feito para ela o teste rápido. Como ela estava com 5 dias de sintomas, o teste rápido veio negativo. E ela já com aquela crença de que não estava doente, não era coronavírus, e mais esse teste negativo, ela se afastou da atenção básica nesse momento. Só que a enfermeira, a Kaline, novamente informou sobre o tempo para realizar o teste rápido, informou que 5 dias não seria o suficiente para ter um diagnóstico realmente efetivo, e orientou que ela novamente procurasse a atenção básica para fazer a atenção terciária, no caso a maternidade, para poder fazer esse diagnóstico.
Até que 7 dias após, no dia 5/4, a paciente permaneceu com um quadro de tosse e o marido foi internado. Aí ela se preocupou um pouquinho mais. Ela foi ao UBS, a Kaline novamente a orientou sobre a necessidade de fazer exame para possível diagnóstico. Foi então que ela foi em uma unidade básica, e ela já não foi na maternidade, referência aqui no Macapá para Covid, onde foi feito sorologia. E aí na sorologia veio positivo, IgM, IgA e IgG, sendo prescrito pelo plantonista Ambroxol e paracetamol para essa paciente. Pode passar. Aí aqui o resultado da sorologia dela, realizada no dia 5/4 de 2021, no qual veio IgM, IgA e IgG reagente, sendo IgG ainda não reagente. Pode passar. No dia 3/5, isso já bastante tempo depois, a paciente, ela evoluiu com dor em baixo ventre e perda de sangue em grande monta. Ela informou novamente a equipe, onde também foi novamente orientada pela Kaline inicialmente, e informou que não havia mais sintomas respiratórios, mas que uma infecção urinária que eu já tinha observado no exame dela no dia 12/3 e tinha prescrito a medicação, ela não fez uso da medicação, porque também não havia no posto, na época ela estava sem condições de comprar. Então, ela ainda estava com essa infecção urinária não tratada. Ela, no momento, negava a disúria, mas ela tinha muita dor em baixo ventre. Então, aí ficou interrogada. Infecção urinária ainda presente? Aí, nós não tivemos o exame para ter o retorno. Realizada apenas uma ultrassonografia obstétrica, que não evidenciou, isso também foi interrogada a questão de placenta prévia, por causa do sangramento dela, sangue vivo em grande monta. E ela não fez novas ultrassons, ela só fez uma ultrassom logo no início do pré-natal, que foi quando foi dada para ela a data provável do parto, foi iniciado o pré-natal. Não tivemos outras ultrassons para poder ter essa conduta mais efetiva, dependendo do possível diagnóstico. Nesse momento, então, a Kaline a encaminhou para a maternidade. Lá, ela apresentava colo dilatado, não soube nos relatar de quanto foi esse dilatado, segundo ela, a obstetra não a informou, só informou que estava dilatado, e pelo sangramento e trabalho de parto que ela estava tendo, era um parto inevitável. Ocorreu, então, o parto, pode voltar um pouquinho, por favor. Ocorreu, então, o parto no dia 3/5, no qual nasceu um RN também do sexo masculino, com idade gestacional de 20 semanas, bem no limite, mas pelo peso estava com 616 gramas. O Apgar, anotado na declaração de nascido vivo, foi 1/1, e faleceu no mesmo dia, às 22h05. E o diagnóstico na declaração de óbito foi prematuridade extrema. A nossa hipótese diagnóstica, então, de acordo com o caso, foi COVID, que levou a esse parto prematuro, uma infecção urinária não tratada, foi uma incompetência istmo-cervical, já que o parto foi bem ali na transição entre o aborto e o parto prematuro, 20 semanas, mas pelo peso acabou já sendo classificado como parto prematuro. Ou esse possível diagnóstico de placenta prévia, na qual nós não tivemos oportunidade de ter acesso a outras ultrassons da paciente. Então, a nossa hipótese ficou nesse quesito. Aqui, nós levantamos alguns estudos clínicos realizados relativos a pacientes que apresentam COVID-19 e a gravidez. Nesse estudo, realizado esse ano, a COVID-19 na gestação tendeu a desfechos negativos, como aborto espontâneo, ruptura prematura de membrana, restrição de crescimento intrauterino, sofrimento fetal e trabalho de parto e parto prematuro. Então, isso corrobora com o possível diagnóstico de COVID nesta paciente. Outro estudo que também fala do parto prematuro induzido pela COVID-19, também deste ano. Pode passar, por favor. Nesse estudo, nós tiramos um pouco os trechos a mais que também nos ajudam a pensar nesse caso clínico. As alterações fisiológicas da gravidez, tanto como o aumento do volume pulmonar, o volume residual, e as funções funcionais por conta da elevação diafragmática, o edema das vias aéreas, o aumento de consumo de oxigênio, o próprio estado de hipercoagulabilidade por estase venosa, típico da gravidez, e a imunidade celular alterada, elas podem predispor
a gestante às infecções pulmonares com piores desfechos, tendo em vista a infecção pelo novo coronavírus. E no Brasil, a vigilância epidemiológica ela tem descrito diversos casos de óbitos não só fetais e não só partos prematuros, mas também óbitos maternos, decorrente dessas complicações cardiopulmonares e falência dos órgãos relacionados à infecção pelo Covid. E essas gestantes que têm um aumento de casos de infecção, elas também podem ter como consequência o trabalho de parto prematuro, como já citado. O cenário da prematuridade, ele agrava-se quando a mulher grávida, ela é infectada pelo novo coronavírus, e segundo ainda esse estudo, e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, as mulheres com Covid-19 são mais propensas a desenvolver os sintomas graves, justamente por aquelas alterações fisiológicas da gravidez associadas às consequências de infecção pelo Covid. Tem maior chance de um parto prematuro e sofrerem perdas gestacionais. E de acordo com um estudo também realizado nos Estados Unidos, de 3.912 nascidos vivos com idade gestacional conhecida, 12,9% eram prematuros. Então, tá aí uma das coisas que também nos faz pensar na questão do parto prematuro dessa paciente específico e a infecção pelo Covid. Ok. Oi, Kaline? Sou eu. Sou eu. Quer falar alguma coisa? Sim, eu queria ressaltar a questão do acompanhamento dessa gestante, não só dela, né, quanto dos outros pacientes positivos para a Covid-19 que nós fazemos o acompanhamento. Pacientes que não são gestantes, nós acompanhamos em torno de 15 a 20 dias a evolução para ver se há ou não sinal de agravamento. Na atenção básica, nós temos, né, um prontuário específico para estar acompanhando os sinais e sintomas desses pacientes. Recebemos agora, esse mês de maio, kits de teste rápido para estar realizando a testagem rápida desses pacientes sintomáticos respiratórios suspeitos de Covid-19 no domicílio, para evitar que esse paciente tenha que se deslocar da sua residência para um centro de Covid ou um lugar mais distante, né? E em alguns casos de sature, ou então esteja positivo e tenha contato com alguém e dissemine o vírus. Então, nós, esse mês agora de maio, né, já contamos com esse suporte de teste rápido na unidade, e eu vou até a residência do paciente, juntamente com a doutora Thais, nós fazemos a avaliação e a testagem desses pacientes, juntamente com a notificação também. No caso da gestante, na época em que ela apresentou os primeiros sintomas, nós ainda não tínhamos acesso aos kits de testagem rápida. Por isso, foi necessário fazer a referência para o serviço especializado. Mas como a doutora Thais reforçou bastante, nós tivemos uma resistência dessa paciente com relação à aceitação da hipótese diagnóstica. Ela não acreditava ser Covid. Ela sempre dizia que era uma gripe e ela só começou a se preocupar um pouquinho mais quando o marido dela testou positivo, teve comprometimento pulmonar, precisou de internação hospitalar. Ele ficou 20 dias internado e foi nesse período que o marido dela internou, foi que ela procurou novamente, ou não a maternidade de Macapá, que é, né, a única maternidade que nós temos no estado, a única referência para o serviço especializado, principalmente de alto risco. E ela não procurou a maternidade, ela procurou um centro Covid da atenção básica, né, da atenção primária à saúde, e no centro Covid foi feita sorologia, que aí, no caso, já testou positivo. Kaline, então, né, e vocês não têm o PCR, porque ela foi com 5 dias, que era um momento muito bom para fazer o PCR. Exato. Na verdade, vocês não têm. Não. Na verdade, ela foi encaminhada para a maternidade no intuito de fazer. Essa paciente é uma paciente muito humilde. Já como eu relatei, nem medicação para infecção urinária ela teve condições de tratar. Então, nós encaminhamos para lá a fim de fazer o RT-PCR, já que estava nessa janela de até 7 dias.
No entanto, lá não tinha, só tinha teste rápido e o que veio negativo, o que piorou ainda mais o nosso Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, né, com os gestores aí da área, porque no manual a gente colocou bem, e o Ministério da Saúde, que é o representado pelo professor Braga do DAPES, ele diz que foi encaminhado o PCR para todos os secretarias, e que então nós temos que cobrar das secretarias de saúde do Estado a presença do PCR. Essa paciente, ela merecia ter feito PCR, porque o teste rápido, ele é um teste que, dependendo da qualidade, né, porque aqui você fez estudo de GG, IgM, GA, quer dizer, na verdade, não é um teste de antígeno, é um teste de anticorpo, ele tem um índice de falha imenso, né? Então, na verdade, não é só por causa do momento, é por causa da sensibilidade e especificidade, né? Então, na verdade, assim, embora, né, Kaline e Thaís, né, a gente, e colegas, né, a gente tem que lembrar sempre que as grávidas, elas se infectam com o SARS-CoV na mesma frequência que as não grávidas. E, na verdade, assim, 82% delas são casos leves ou moderados. O caso dessa paciente foi um caso que ficou entre leve e moderado. Em nenhum momento ela teve um agravamento do quadro. Acho que isso... Você está aberto os slides, Evelyn, para você mostrar a classificação lá de quadro leve, moderado, grave? Então, assim, ela ficou como um quadro que passou, né? Quando ela teve a perda, ela já tinha provavelmente resolvido o COVID. E eu não acho que foi o COVID que determinou a perda gestacional. Quer dizer, na verdade, todas as vezes que a gente fala de índice de prematuridade maior no COVID, é porque aqueles 18% que são casos moderados, graves ou críticos, muitas vezes a gente acaba antecipando o parto para tentar alguma melhora na mãe, e aí acaba tendo um risco maior de parto prematuro. Aparentemente, nos casos leves e moderados, a criança, se não tiver nenhuma complicação outra obstétrica, ela nasce na época certa, com peso certo, a gente não sabe se vai ter alguma coisa depois, mas aparentemente ela não tem um agravamento. Nos casos mais graves é que a gente pode ver essas complicações que esses trabalhos que vocês mostraram eventualmente relatam, né? Você pode mostrar aí, Evelyn? Acho que seria importante a gente fazer isso, porque ela é uma mulher jovem que vai querer engravidar depois. Então, a gente tem que se preocupar de tentar estabelecer a causa dessa perda gestacional, porque daqui a pouco ela está grávida outra vez para ela não perder o terceiro, né? Na verdade, O quarto. o quarto. É, que o aborto precoce, ele é diferente dos quadros de aborto tardio que ela teve depois, aborto tardio e parto prematuro, né? Então, o aborto precoce é um evento que, na maioria das vezes, é um defeito na formação do ovo, né? E que, na verdade, aparentemente, não deve ter muito a ver. Ela era super jovem quando ela teve esse abortamento, ela tinha 15 ou 16 anos, né? Sim. Ela é uma paciente, assim, que ela identifica cedo a gestação e ela inicia o pré-natal antes de 12 semanas. A questão, assim, é como a doutora Thais falou, nós temos uma deficiência, né, na saúde, no estado como um todo, e ela é uma paciente bem humilde. O que ela consegue fazer de exame particular, ela providencia e faz. Algumas medicações a gente não tem na atenção primária à saúde, prescrevemos e, infelizmente, ela não teve condições de comprar, né, a medicação para infecção urinária. Então, são algumas coisas que dificultam um pouco mais a assistência. Então, Kaline, o que eu acho é que mesmo a gente não tendo uma condição maior aí, né, eu acho que a gente precisava sentar com essa paciente e tentar tirar uma história bem tiradinha desse segundo parto dela, né?
Porque, na verdade, se a gente pensar em insuficiência ístmica, a insuficiência ístmica ela tem uma história muito característica, né? A pessoa tem aborto tardio ou parto prematuro, que a cervicodilatação começa a acontecer porque é um defeito do istmo e do orifício interno, e com o aumento da pressão o colo começa a abrir, né? E aí, por mecanismo reflexo, é que tem a contração uterina, e geralmente o parto ou o aborto tardio é rápido. Então a gente tem que sentar com ela e falar: da hora que começou a dor até nascer, quanto tempo demorou, né? A criança nasceu viva, tinha alguma malformação, né? Quando a senhora chegou no hospital, a criança estava viva, ela mexia, né? Esse catarro, esse muco, essa coisa que saía que ela referia, parecia um material de nariz, né? Porque isso deve ser o muco do colo do útero quando ele começou a dilatar. O sangramento veio depois pela dilatação do colo, é a impressão que eu tenho. E aí o que aconteceu, né? Se a gente conseguir caracterizar bem que é uma insuficiência ístmica neste caso, aí a gente passa para esse segundo, que teve o COVID, é verdade, mas o COVID eu acho que foi uma intercorrência no meio da história dela, e que não determinou que o problema dela que foi a perda gestacional, né? Então, nesse segundo, ela teve um sangramento grande, né? Que fala contra a insuficiência istmo-cervical. Mas placenta prévia, placenta de inserção baixa ou prévia, é uma doença que é da segunda metade da gestação. Então, a gente costuma pensar mais em placenta prévia um pouco mais tarde, né? A principal fator de risco para a placenta de inserção baixa é ter cesárea anterior ou muito manuseio da cavidade uterina, então várias curetagens, cesárea prévia, mioma, uso de drogas, tabagismo. Ela não tem nada. Ela teve um aborto que foi espontâneo e o outro um parto prematuro que foi rápido. Então, eu não sei, eu não pensaria muito em placenta de inserção baixa, né? Eu pensaria que talvez tenha sido um sangramento maior de dilatação do colo, de ter uma lesão do colo, eu ia avaliar bem esse colo, e daí, no intervalo interpartal, embora não seja sempre necessário, pensar em avaliar esse útero, se tiver uma esterossalpingo, né? Dar uma olhada como que é o colo, talvez tentar passar uma vela 8 para ver se o colo é dilatado, porque se eu conseguir definir um pouco melhor que foi a insuficiência ístmica, né? Na próxima gravidez eu posso ser milagreira no caso dela. Eu posso fazer uma circlagem, né, no momento certo, né, e melhorar infinitamente o prognóstico de uma futura gestação. Eu lembro que quando eu fiz a minha tese de mestrado, que foi de insuficiência ístmica, as pacientes precisavam perder 4,7 filhos antes de alguém pensar em insuficiência ístmica e tratar no momento certo, e daí ela ter um filho vivo. E a circlagem realmente muda o diagnóstico, o prognóstico delas. Então, eu acho que mesmo sem ter grandes coisas, tirar uma história e examinar bem esse colo, catar essa mulher, né? Vocês que têm um bom serviço de referência e contra-referência, pegar ela, trazer, examinar direito, fazer uma história direito, né? Esquecer um pouco o COVID. O COVID é importante, nós estamos num momento que espirrou, tossiu, é COVID, que na gravidez a gente tem que ter um cuidado enorme, porque a paciente que está leve ou moderada, rapidamente ela passa a ser uma paciente grave, crítica, e dá uma morridinha básica na nossa cara, mas essa paciente teve um quadro leve. Põe aí, Evelyn, para a gente falar da classificação. Você fala? Por favor, Evelyn. Gente, boa tarde. Desculpa não conseguir cumprimentar no início, que eu estava terminando uma aula e meu celular tocou justamente do hospital para discutir o caso. Bom, eu vou compartilhar aqui, tá? Para a gente falar um pouco da classificação de risco, dos quadros clínicos. Então, como a professora Rosane falou, realmente a paciente evoluiu bem, felizmente, né? Deixa eu só achar o slide aqui.
Então, a primeira coisa, assim, sempre que eu atendo uma paciente com hipótese ou confirmação de COVID, seja qual for a porta de entrada que ela tiver, pode ser ou num pronto-socorro, ou numa unidade básica de saúde, ou num serviço terciário, o que está sugerido no manual e que a gente recomenda fortemente é que seja utilizado o score de alerta modificado, o MIONS. Porque o score, o MIONS, ele é um score fácil, onde eu só tenho parâmetros clínicos rapidamente aferíveis, e que ele vai me dar a chance dessa paciente evoluir para uma deterioração rápida do estado clínico, tá? Então, ele vai utilizar frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão e sensório. Se a paciente tiver 2 scores de alerta amarelo ou 1 score de alerta vermelho, significa que ela pode deteriorar rapidamente função orgânica e essa paciente vai ter que ser mantida em cuidados hospitalares, tá? Ela não pode voltar para casa, porque ela pode até estar bem, mas aí rapidamente ela piorar. Deixa eu achar só o slide de classificação da doença aqui. Eu acho que é esse que você ia pegar mesmo, é esse daqui, ó, estágio. É esse, né? Só que volta o anterior, que esse é o leve. Isso, tá? Não, aqui é assintomática, né? Ausência de sinais ou sintomas. Aqui é uma paciente que ela está assintomática, ela só tem o PCR positivo, eu não preciso fazer nenhum tipo de exame laboratorial de imagem. Tenho que reforçar que ela tem que ficar isolada, dar uma ligada para ela para ver se ela vai piorar ou não, ou fazer um teleatendimento, e ela só vai sair depois do isolamento 14 dias depois do PCR positivo, né? Na doença leve, ela não tem dispneia, ela tem um quadro gripal, pode ter distúrbio do paladar e do olfato, pode até ter febre, mas não é uma febre persistente. Eu vou confirmar, não preciso fazer outros testes laboratoriais. E se a paciente tiver baixo risco, ela vai manter o isolamento. Se eu não tiver o diagnóstico de COVID, tiver uma síndrome gripal iniciada, até 48 horas eu dou Celtamivir, mais do que isso não precisa. Oriento repouso, hidratação, antitérmico, orientações escritas sobre sinais de gravidade, quando e onde procurar o serviço de saúde, fazer contato telefônico pela equipe, porque senão a paciente se perde. Se ela tiver alto risco obstétrico, aí eu avalio a possibilidade, né, de acompanhamento à distância ou se eu preciso internar. Na doença moderada, é uma mulher que já tem a síndrome gripal, mais persistência da tosse ou da febre, ou piora de outro sintoma, como a dinamia, prostração, hipotermia ou diarreia, ou pelo menos um dos sintomas acima, mais fator de risco, tá? Eu vou, além de confirmar o COVID aqui, eu já vou fazer uma rotina laboratorial e o manejo dessa paciente é internação hospitalar. Antibiótico cada vez mais está ficando restrito para sinais de infecção bacteriana, ou Celtamivir da mesma forma que eu falei, e essa paciente que está internada vai receber heparina e corticoide. E a doença grave é caracterizada pelo estado de hiperinflamação e síndrome respiratória aguda grave, a mulher que já tem desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, ou está desaturando, taquipneica ou relação PaO2 FO2 menor do que 300, ou seja, paciente que vai para a UTI ficar sob cuidados multidisciplinares. Eu vou fazer exame de imagem do tórax, pedir os exames laboratoriais e repetir com mais frequência e vou manter a mesma medicação que eu já citei, né? Além do cuidado, além do suporte respiratório e indicar a pronação caso ela não melhore, tá? Bom, acho que é mais ou menos isso, tá? A anticoagulação. Aqui são as doses, mas não está falando da indicação. Para todas as pacientes que internam, a gente vai entrar com anticoagulação profilática, a gente vai entrar com anticoagulação. A dose depende do estado clínico dela. Se ela tiver em UTI, eu posso até considerar anticoagulação terapêutica, se ela tiver enfermaria profilática, e se ela tiver ambulatorial, não adianta dar heparina, tá? Nem heparina, nem qualquer outra medicação. O que vai evitar que ela evolua para uma doença grave ou então até para o óbito é eu identificar precocemente os sinais e dar o suporte ventilatório recomendado. Bom, essa paciente, ela se enquadraria aqui, né? Um caso leve, ela não tinha uma síndrome respiratória aguda grave, tinha uma gestação menor do que 24 semanas.
O suporte à gestação não seria nada de diferente, né? Realmente não precisaria fazer cardiotoco, nada disso. Como a professora Rosane falou, muito mais provavelmente o quadro dela foi relacionado a algum problema obstétrico mesmo, do que a doença propriamente dita, até porque ela tinha uma perda tardia anterior, tá? Se eu tenho uma paciente com mais do que 24 semanas, aí, logicamente, eu vou fazer o suporte à gestação. Se ela tiver na viabilidade fetal, eu vou fazer cardiotoque ultrassom, considerar maturação pulmonar, e aí eu vou indicar o parto apenas, e tentar, né, indicar o parto apenas se eu tiver indicação fetal, tá? Bom, alterações de vitalidade fetal que indicam realização do parto para pacientes com fetos viáveis. Bradicardia fetal persistente, taquicardia, desacelerações tardias, desacelerações variáveis de repetição associadas ou não de emissão da variabilidade, oligoâmnio sem melhora com aporte de O2 e balanço hídrico positivo, alteração do perfil biofísico fetal, considerar aqui as pacientes que estão em estado grave e sedadas, que eu posso ter um efeito da droga em cima da avaliação fetal e alteração Doppler fluxométrica, tá? E, por último, eu vou falar da pronação, que no caso dessa paciente, né, nem entrou em questão porque ela estava bem, mas a pronação pode ser feita em gestantes, tá? Tem todo aqui, isso está detalhado no manual, o que a gente precisa fazer antes de pronar, colher uma gaso, proteger todas as extremidades, lembrar de proteger para eminência óssea, abdômen grávido, mama. Depois de pronar, eu repito a gaso para ver se ela melhorou. Se ela tiver melhorado, eu mantenho a pronação, sempre lembrar dos cuidados com os pontos de pressão, tá? Aí, depois de 16 horas, retorno para a posição supina, colho uma gaso antes e depois eu vou fazer uma gaso 8 horas após supino, tá? Avalio resposta, se necessário, eu prono de novo. No link onde tem do canal do Ministério da Saúde, tem inclusive os vídeos onde o pessoal simulou a pronação e está bem claro lá para quem quiser ver como que a gente faz, né? Como que é a indicação para pronar uma gestante de segundo ou terceiro trimestre, tá? Mas o que eu acho que foi legal no caso de vocês é que vocês ficaram em cima da paciente, tentaram, né? E, na verdade, assim, eu acho que isso é o maior segredo de acompanhar as pacientes para determinar em que momento ela grava, né? Então, ela estava no 5º dia quando ela passou em atendimento com vocês. E, na verdade, com a nova, assim, na primeira vez a gente colocou no manual que era para ficar bem em cima das pacientes do 7º ao 10º dia, porque era quando, na maioria das vezes, elas ficavam graves. Mas daí, com a segunda onda, com as variantes, nós vimos que elas estão, muitas vezes, ficando mais graves mais tarde. Então, eu acabei a atualização, que a Evelyn está me devendo fazer as referências, né? Domingo agora, fiquei lá no domingo inteiro trabalhando, e na atualização a gente pôs que tem que ficar em cima do 7º ao 14º dia. Então, telefonar todos os dias para as pacientes para saber. E orientar que se ela tiver dor no peito e falta de ar, cansaço, esses são os sinais de que está agravando. Mas essa paciente, em nenhum momento ela teve isso, né? Não, ela não evoluiu, né, para gravidade e ela ficou, sim, caracterizada num quadro leve. Foi feito o monitoramento dela diário da saturação, nós temos oxímetro na equipe, né, recebemos, juntamente com o kit de teste rápido, agora no mês de maio, nós recebemos também o oxímetro, que é para estar fazendo o acompanhamento, né, da saturação dos pacientes. E diariamente a gente de saúde ia na casa dessa gestante, fazia a verificação da oximetria, batia foto do oxímetro, mandava no WhatsApp para a doutora Thais ou para mim. O atendimento dela, quando começou os sintomas, né, foi feito o primeiro atendimento, eu realizei na unidade ainda, e os atendimentos subsequentes foi feito por teleatendimento. Falava com ela muito pelo telefone ou pelo WhatsApp e orientava demais, porque ela é um pouquinho resistente para a procura do serviço especializado.
como na época nós não tínhamos acesso ao teste, ela também não estava no período para realizar, nós encaminhamos para o serviço especializado, no caso a maternidade, justamente pela acessibilidade para fazer o RT-PCR. Porém, a gente não sabia, né, que não tinha o exame para ser feito na maternidade. Se eu soubesse, na época, que não tinha na maternidade, eu teria dito para ela procurar o centro de Covid municipal, que no centro de Covid tem, né, o exame, apesar dele demorar em torno de 10 dias para sair o resultado, mas tem. Então, isso talvez não tenha sido grave nessa paciente, podia ser grave em outra, mas só que isso fez com que essa paciente talvez tenha transmitido Covid para um monte de gente, né? Então, a necessidade do teste, ela não é só para o tratamento daquela pessoa, mas é para não disseminação da doença, né? E que, na verdade, assim, a gente sabe que muitas vezes tem pacientes difíceis, às vezes eu também fico irritada, né, que a paciente não faz, não, que nem hoje eu estava no ambulatório de diabetes, uma paciente 4 meses sem vir, não veio fazer controle, nada, com 200 de glicemia, né, a gente não consegue fazer realmente milagre, né, mas, na verdade, assim, por um lado, essa paciente teve sorte, por outro lado, eu entendi que teve alguma dificuldade na hora que ela foi para o serviço e que constatou pelo IgG que era positivo, também falaram para ela, vai embora e pronto, né? Não foi isso? Foi, no caso, o atendimento que ela, quando ela fez a sorologia e testou positivo, aí, como ela estava se queixando de tosse, foi passado o xarope, o Ambroxol. Então, mas xarope melhora a tosse de Covid desde quando, meu Deus do céu? Né? Na verdade, assim, né? Eu acho que isso, até esse colega, quer dizer, a gente devia conseguir conversar com esse grupo, que quando a gente tem Covid, é vírus, né? A gente deve tratar o sintoma, mas não vai melhorar, né? Assim como o antibiótico não vai melhorar. Na verdade, é só quando a paciente tem uma reação inflamatória que a medicação, que é o corticoide, a heparina, realmente melhoram, né? Então, a gente dá o remédio só para se tiver febre, o sintomático nesse aspecto, né? Kaline, uma coisa também interessante, que foi importante, foi vocês pontuarem que o teste negativo não descartava, né? Sim. Porque parece que estava difícil de convencer, mas isso daí a equipe de saúde tem que pontuar para o paciente, também tem que estar ciente que, obviamente, o teste de antígeno ele é pior que o PCR, ele tem aí o seu papel, ele pode ser muito útil em várias situações, mas se der negativo, tiver sintoma, não está descartado. Da mesma forma que se ela tem um PCR negativo e tem sintoma sugestivo, eu também tenho que repetir o PCR. E isso faz parte da orientação e da gente ficar atento também de que, precisamos continuar seguindo a paciente para ter certeza de que melhorou como vocês fizeram, né? Então, apesar aí dos contextos não ideais, né? Vocês não deixaram a paciente se perder, apesar dela não querer se convencer que tinha, né? O que faz a gente até... É engraçado, porque tem muita gente que tem mesmo esse preconceito, né? Eu não vou ter essa doença, não é isso, que demora para se convencer, né? E na verdade, é sempre importante a gente ter em mente que mesmo quando a gente não tem a possibilidade de ter o teste, né? Que quando ela tem sintomas que são muito característicos e que se agrupam, né? Então, tem 2, 3 sintomas bem típicos de Covid, como é a ageusia, anosmia, né? Febre, tosse, etc. Não tem dúvida, é Covid. Em época de pandemia, com o número de casos imenso, a gente tem que tratar e ficar em cima como quando a gente tem o teste positivo. Quer dizer, é Covid até prova em contrário, né? A doutora Thaís está querendo falar, mas ela está com o microfone desligado. Então, no quesito sobre a curetagem uterina que você falou, história de curetagem prévia, ela teve na gravidez anterior, ela fez uma curetagem no pós-parto, e nessa agora ela também fez outra curetagem uterina.
realmente a idade gestacional é bem distante de placenta prévia, mas ela tem esses dois históricos. E outra coisa que eu queria tirar uma dúvida com você, professora, ela teve o primeiro aborto com 6 semanas, que nós não sabemos se realmente foi ou não, mas segundo ela deu um teste, mesmo que de farmácia, positivo. E a menstruação... Thaís, só um minutinho. Eu falo para as minhas pacientes que deu um teste de farmácia positivo, significa que tem beta-HCG numa titulagem acima de 50 mil unidades internacionais. Uhum. Existem algumas doenças muito raras que podem dar beta-HCG positivo, mas uma mulher que tem vida sexual deu teste positivo, é gravidez. Uhum. Com certeza ela teve esse aborto precoce. Eu acho que foi um aborto precoce. Pois é. E ela teve esse outro parto prematuro que foi bem ali na transição entre um aborto tardio e um parto prematuro. Ela tem uma história de uma prima, segundo ela, tem perdas gestacionais também recorrentes, uma prima materna. E eu fiquei pensando em SAF. Ela não tem história de trombose, não teve 3 abortos consecutivos, mas você acha que vale a pena a gente ficar atento também para essa outra hipótese ou está bem distante? Não, Thaís, para você pensar em SAF, você tem que ter um critério clínico e um critério laboratorial. Critério clínico, 3 abortamentos com menos de 10 semanas. Um óbito fetal ou um parto prematuro sem malformação e geralmente associado a uma pré-eclâmpsia grave ou uma restrição de crescimento. Essas crianças nascerão vivas, sem malformação, sem restrição, sem nada. A impressão que me dá é que tem um quê de insuficiência ístmica. Na verdade, talvez, porque o primeiro foi com 30 semanas e o segundo foi com pouco menos, né? E, na verdade, na insuficiência ístmica, as perdas se dão sempre na mesma época gestacional, a não ser que seja uma gravidez gemelar. E, geralmente, a gente tem um sangramento escasso, pequeno, que não é isso que aconteceu com ela, então pode ser que a gente não tenha aquela história hipertípica, né? Mas, mesmo assim, se eu não consigo fechar o diagnóstico de insuficiência ístmica no intervalo interpartal, eu seguiria o colo, o comprimento do colo, e se o colo encurtasse, só que tem que seguir semanalmente, né? Quando solicitaram para ela uma morfológica com medida do colo, mas não adianta nada, porque a morfologia, né, você faz um ultrassom morfológico de primeiro trimestre com 12 semanas e a medida do colo nessa idade gestacional não tem valor. Não, foi muito difícil. A segunda, né, que não teve como ser feita, até porque nasceu antes, nasceu com 20 semanas. Então, na verdade, neste caso, seria adequado, mas como ela teve, por exemplo, essa perda se deu com 20 semanas. Sim. A próxima gravidez, eu espero que ela comece a abrir o colo com 16, 17, e vai perder outra vez com 20. Então, se eu ficar esperando medir o colo com 20 semanas, eu perdi outra gravidez, se for insuficiência ístmica. Sim, que é a principal hipótese até o momento, né? Minha sugestão é histerosalpingografia, para ver o canal dilatado, sentar com a paciente e tirar uma história obstétrica sobre as perdas gestacionais extremamente rigorosa, quanto doeu, que tempo que doeu, da hora que começou a dor, que horas nasceu, como foi o sangramento, o que estava saindo antes, que horas que rompeu a bolsa, rompeu espontâneo, rompeu... E eu fico à sua disposição, se você quiser, você e a Kaline, depois que conversarem com ela, examinarem, quiserem discutir o caso comigo, vou ter o maior prazer. A Evelyn também, porque quando eu sair da Escola Paulista, quem vai tomar conta da perda gestacional recorrente é a Evelyn e a Tatieme, tá? Então, eu estou passando gradativamente, né? Então, assim, nós duas podemos discutir o caso com vocês, se vocês quiserem, tá? Então, totalmente... Alguns dados eu já tenho, eu só não coloquei tanto para não ficar tanto extenso, mas pouco a pouco eu quero lhe repassar, assim, eu acho muito interessante essa paciente, porque ela é muito nova e ela deseja muito ter um filho. Então, eu acho que uma histerosalpingografia ajudaria,
e acho que também fazer uma prova da vela 8 podia ser que ajudasse. Não é fundamental isso, né? Mas, na verdade, é uma possibilidade que, às vezes, em casos extremos, assim, a gente pode ter uma ajuda. E acho que tem que fazer um Papa Nicolau nela, ela teve um sangramento, a gente não sabe se tem uma lesão de colo, às vezes tem uma decidose, é isso que sangrou na hora que dilatou, e a gente não está sabendo. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, essa paciente teve um COVID leve para... Né, um quadro foi leve. Ele não... Quadros leves, né? Eu sempre falo para as pacientes, e a Evelyn é mais brava que eu, ela fala, a paciente grávida tem que ficar em casa, né? Não pode ter COVID, porque COVID é uma doença e não pode receber visita, não pode ir para festa, não pode nada, porque é uma doença nova. Apesar de que as crianças têm pouco receptor ACE, então provavelmente passa pouco SARS-CoV vírus para elas, já tem demonstrado a presença do vírus na placenta por microscopia eletrônica. Então, assim, a criança, os outros COVID nunca deram teratogenicidade, as outras doenças pelos vírus COVID, né? Não tem teratogenicidade e as crianças não apresentaram intercorrências depois, mas mesmo assim é uma doença nova e nós não sabemos se esta criança vai ter alguma coisa com 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, não pode ter COVID na gravidez, ponto, né? Até ter vacina para todo mundo, né? E mesmo depois da vacina tem que tomar cuidado, mas o COVID não foi o que determinou, na minha opinião, essa perda gestacional, porque os quadros leves, aparentemente, não determinam nem restrição, nem óbito fetal, nem parto prematuro. O COVID pode dar isso, mas quando é um quadro mais grave, né? E mesmo assim, o principal problema é a prematuridade, e é uma prematuridade que é provocada por causa da complicação materna que determina um risco maior fetal. Gente, uma pergunta, vocês têm contato com ela? Sim. E vocês estão vacinando gestante puérpera aí no estado de vocês? Sim. Tem comorbidade? Sim, com porque a Pfizer. Na verdade, ela está dando os 45 dias pós-parto. Ela já tomou. Agora. Ah, ela tomou. Ela tomou bom, agora. Ela tomou falar assim que para ela tomar teve vacina. alta. Igual a professora Rosane falou, detalhar a história das perdas, deve ter nascido rápido entre a internação e o parto, né? Porque pelo que ela fala, tinha uma certa dilatação avançada, e considerar fortemente a hipótese de ciclagem, ou no mínimo, a gente começa a seguir o colo para essas pacientes com suspeita com 14 semanas, tá? Baixou de 25 milímetros, a gente cicla, que ainda dá para circular com tranquilidade. Se não baixar, aí realmente vai ser difícil de abrir, né? Ela já tomou, sim, a vacina. Ela ficou alguns dias, né, em observação na maternidade. Depois teve alta, foi para casa. Nós fizemos a primeira avaliação, né, após a perda. A doutora Thais avaliou e encaminhou para vacinação. E ela tomou a vacina, a primeira dose da Pfizer. A consulta dela, a próxima consulta dela, inclusive, é na quinta-feira da semana que vem. A gente está fazendo ainda o acompanhamento, ela ainda sente, às vezes, um pouquinho de cólica. Ela ainda está naquela fase da perda, né? Ela não pensou que ela iria perder novamente, né? Essa gestação. E cada perda é um sofrimento novo, né? Eu já tive uma perda, é algo que a gente, mesmo depois conseguindo ter um bebê, a gente nunca esquece. Então, ela, no caso que tem já perdas recorrentes, ela já está ficando, não vou dizer deprimida, mas é uma paciente que já está precisando já de um acompanhamento também psicológico por conta das perdas consecutivas, e isso está deixando ela já preocupada. O marido dela quer ser pai e ela deseja demais, demais, demais ser mãe. Essa é a história de todas as pacientes com perda gestacional, né? Recorrente é pior. Então, assim, essa dor só vai passar quando ela tiver um filho na mão, né? E para ela ter um filho na mão, nós temos que estudá-la no intervalo interpartal, né?
Quer dizer, na verdade, assim, eu sempre falo que tratar a cabeça vem junto, né? Mas se a gente não tratar o corpo, a cabeça vai ficando cada vez pior. Então, na verdade, assim, esse é o momento de realmente avaliá-la, achar uma causa, tratar a causa, porque na hora que ela tiver um filho, a dor vai diminuir um tiquinho, porque nunca vai passar totalmente, mas ela vai ficar bem melhor, né? Acho que o caso foi super interessante, né? A gente nem sempre tem que falar de Covid. Eu acho que assim, eu falo que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe a possibilidade maravilhosa da gente ter uma discussão de caso como essa, né? Que a gente pode trocar experiências de áreas diferentes, de saberes diferentes, lugares diferentes, e com isso, eventualmente, ajudar uma paciente, ajudar assistência às mulheres, diminuir morte materna. Então, assim, foi muito interessante. Teve pouca gente hoje, né, porque a OPAS parece que está fazendo uma reunião aí, mas eu acho que foi muito legal. Eu gostei muito de participar, e realmente, assim, fico à disposição, né? E vamos lá, né? Vamos esperar que a gente, o ano que vem, continue essas reuniões, e aí tentando discutir outros casos que não Covid, porque vai continuar tendo insuficiência isquêmica, perda gestacional, vai continuar tendo hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes, e quem sabe, né? Esse caminho que a pandemia trouxe dessas reuniões, dessas discussões, possa ser útil para melhorar a assistência no Brasil, né? Evelyn, quer falar alguma coisa? E depois a Kaline e a Thaís, e aí a gente pode encerrar, né? Não, é isso mesmo, gente. Parabéns pelo caso, foi bem rico para discutir, né? Como a professora Rosiane falou, as crises trazem coisas ruins e outras boas, né? Às vezes a gente conseguir manter as discussões virtuais à distância, talvez a gente possa ajudar outras inúmeras situações. Tá bom? Obrigada, parabéns e boa sorte para todos, né? Todos nós. E vocês querem falar alguma coisa, Kaline, Thaís, Wesley? Agradecer, né, a Evelyn, a você, Rosiane. Muito obrigada pelas orientações. Eu gosto muito dessa troca de informações, de discussões de caso. O Wesley sabe disso, acho que foi mais por isso também que ele fez o convite. Eu até disse assim para ele: quanto tempo é? Tu sabe que eu falo muito. Então, agradecer. A gente precisa muito, né, dessa troca de experiências, dessas orientações. Como a doutora Thais falou, nós temos uma assistência à saúde deficitária, nós temos várias dificuldades, mas isso não nos impede de estar prestando uma assistência de melhor qualidade, nem que seja na questão, no quesito de orientação para essas gestantes. E muito obrigada. Legal. Na verdade, o nosso trabalho na atenção básica, inclusive isso eu devo muito à Kaline, que essas gestantes, a maioria nós conseguimos capturar para fazer o atendimento pré-natal ainda nas primeiras 12 semanas de gravidez. Então, nós conseguimos ter um segmento muito bom de pré-natal. E quando elas faltam, a gente de saúde dá vai em cima, porque a Kaline é enjoada. Então, isso é ótimo, né? Maravilha. Então, felizmente, a maioria das nossas pacientes que elas acabam evoluindo com alguma complicação, seja diabetes gestacional, seja hipertensão, nós conseguimos ter um bom segmento e até mesmo um bom retorno do setor de obstetrícia daqui do nosso estado. Mas, infelizmente, essa paciente é uma paciente realmente que a gente está tentando dar uma atenção maior para ela, até porque é uma paciente bem atípica e acaba que muita coisa corrobora para que ela tenha essas perdas, a falta de um acompanhamento pré-natal, que inclusive ela faltou em consultas, a questão financeira que também dificulta nós pedirmos alguns exames mais específicos para ela. Então, é uma paciente que a gente está muito em cima e que ela agora, depois de tudo isso que já aconteceu, está tentando procurar uma assistência médica. Então, nós estamos aproveitando esse momento para ficar marcando consulta periodicamente para ela, justamente na tentativa dessas investigações. Então, esse convite do Wesley foi maravilhoso, porque veio poucos dias antes da consulta dela, que já vai ser
daqui a 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, a Kaline que sabe melhor aí a agenda. E então, nós vamos seguir sim essas orientações, e se eu pudesse ter o seu contato, até para tirar dúvidas, eu não sou ginecologista obstetra ainda, mas pretendo ser, e então facilita muito, muito, muito mesmo o nosso trabalho. Obrigada. Eu pus meu telefone lá no chat, tá? É 11. Se você precisar, me manda um WhatsApp que eu posso discutir com você, Thaís. Fico bem à vontade, tá? Obrigada, professora. Lógico que a gente trabalha que nem louca, né? Então, você manda o WhatsApp, espera que eu te ligo. Sim, pode deixar. Ok, Wesley, quer falar alguma coisa? Seu microfone está fechado. Ops, agora pronto. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, quero agradecer a doutora Thais, a enfermeira Kaline, que toparam o desafio de trazer essa discussão, né? Agradecer a doutora Rosiane, a doutora Evelyn, que contribuíram, nossa, conhecimento, muitas possibilidades, né? Apresentaram para a gente um leque muito grande para a gente trabalhar a nossa prática clínica. Que realmente, que novos momentos venham a acontecer, como a doutora colocou, que não pare por aqui, né? E quando a gente conseguir conter o Covid, a gente possa seguir dando toda a ênfase que as nossas grávidas precisam, que as nossas puérperas precisam. Dizer que a gente está à disposição para somar sempre e que o estado do Amapá só tem a ganhar, né? Nós estamos, doutora, com uma rede extremamente fragilizada, sucateada. A gente não se pode falar em governança e governabilidade, mas nós somos aguerridos, a gente não desiste. Assumi a coordenação da rede em fevereiro desse ano e a gente tem feito gestão para mudar essa realidade, né? Transformando desde a atenção primária, que é o nosso pilar, para que a gente consiga trabalhar as doenças sensíveis à atenção primária, inclusive no âmbito do obstétrico e neonatal. Muito, muito obrigado. Parabéns, Wesley. A Karen colocou no chat os links. Eu acho que as videoaulas ajudam muito. Se vocês tiverem oportunidade, assistam uma aula por dia. Eu acho que acaba ajudando muito, né? Eu, para falar a verdade, assim, eu aprendo muito quando eu assisto aula de um colega ou quando eu assisto uma discussão de um colega. Acho que é assim, aquele cara estuda, mastiga bem, né? Põe de uma forma fácil e me ajuda. Doutora... Infelizmente, o Brasil está mesmo sucateado, né? Não é só o Amapá. Nós estamos vivendo uma situação difícil, né? A pandemia piorou muito as condições de saúde, o SUS está muito debilitado, a nossa população e nós estamos mais pobres, mas como você disse, somos aguerridos, então vamos em frente, desistir jamais. E eu queria destacar por último, né, a grande possibilidade de nós discutirmos os materiais aqui que são elaborados pelo Ministério, que muitas vezes eram elaborados e eram negligenciados, né? Não se dava toda a publicidade e todo o manuseio, né, que esse material necessita. Então, essas discussões também possibilitam o bom uso dessas ferramentas que são maravilhosas para nos subsidiar no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigada a todos, uma boa noite, então. Até mais. Tchau. Logo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. boa noite.